Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Nós vamos agora para a quarta aula e se você chegou até aqui, meus parabéns. Nós vamos continuar essa jornada aprendendo juntos. E antes que eu me esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like ou seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora para a aula. Eu separo sempre aqui um roteiro para mostrar para vocês o que a gente vai, o que esperar dessa aula, né? Então, nessa aula nós vamos ver a questão da impressão de strings com máscara, né? Utilizando a função format e também fazer tratamento de strings, né? Utilizando o escape, né? Ou função /n, né? O que nós vamos estar vendo para essa aula. Bom, pessoal, antes de começar aqui a nossa aula 4, eu queria só explicar um conceito para vocês aqui, que eu acredito que não ficou bem claro, é que o valor dessa sentença, vou até abrir aqui o nosso PowerShell, e eu executei aqui, se você tiver dificuldade, só colocar aqui Python, colocar o nome aqui do nosso programa aqui em Python, variáveis. Esse valor aqui, false, né, ou false, ele se deu por causa dessa operação aqui, que 10 menos 30 fica menos 20, né? Então, 5 mais 2 é menor do que menos 20, essa seria a resposta aqui dessa operação de entre 10 e menos 30. E no caso é falso, né? 7 é maior do que menos 20. Então, por isso que é falso, né? No caso aqui, não é menos 20 não é maior do que 7, certo? Muito bem, era só esse adendo aqui para nós continuarmos a nossa aula. Bem, continuando aqui, vamos criar então o arquivo da nossa aula 4 de Python 04. Vamos dar um Enter aqui. Enter. Vamos aqui, File, New File, aula 04. Beleza, vamos colocar a nossa extensão aqui, como de praxe. E uma coisa que eu quero aqui introduzir na nossa aula é a questão do terminal. Como já estamos, na verdade, bem familiarizados aqui com o conceito de terminal, nós vamos começar a utilizar agora o terminal do próprio editor de textos, né? Como que a gente faz? Vamos fechar aqui o nosso terminal e nós vamos vir aqui na opção terminal. Para mim aqui está os 3 pontinhos, tá? Por causa do tamanho da tela. Mas nós vamos aqui em terminal, novo terminal. E aqui ele abre o console, aqui o terminal do PowerShell. Aqui à direita, aqui embaixo, tem um console do PowerShell, tá? E funciona da mesma forma, ele é integrado no nosso editor de texto. Vamos acessar a pasta, vamos dar um tab aqui, área de trabalho, CD, programas, Python. E aqui vamos executar aqui um programa para a gente fazer o teste para ver se está tudo funcionando perfeitamente. Deixa eu montar aqui. Variáveis, vamos dar um Enter. E olha só, perfeito, hein? Está executando normalmente aqui o nosso PowerShell, ok? Nós vamos agora também começar com o conceito aqui de impressão de variáveis, né? Impressão das nossas strings, fazendo a passagem por argumentos. Então vamos colocar aqui primeiro, vamos começar o nosso programa. Como é que funciona isso? Eu vou explicar direitinho. Formate vai receber aqui uma máscara de chaves, tá? Vai ser uma ou de colchetes, né? Na verdade é de chaves, né? Uma máscara de chaves, 1, 2, 3, 4. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar agora, nós vamos passar a utilizar uma função chamada format, que é uma função nativa do interpretador do Python, que funciona dessa forma. Nós vamos, por exemplo, printar aqui um valor. Vamos colocar aqui, chamar a nossa variável formato, beleza? Que tem essa máscara aqui com chaves, né?
Vamos colocar aqui formatter. E a função que nós vamos utilizar, pessoal, é a função format. O que a função format faz? Eu vou explicar para vocês. Vamos abrir aqui parêntese. Vamos colocar aqui os valores 1, 2, 3 e 4. Beleza. Basicamente, o que essa função format faz? Ela vai passar, aqui nós vamos também introduzir um novo conceito, que é a passagem de argumentos por parâmetros. Os nossos argumentos aqui são os números, né? E nós vamos passar eles por parâmetro para a função, através da função format, para a nossa máscara. Então, tudo que estiver aqui entre chaves, né, vai ser substituído aqui através da função format. Ele vai passar isso por parâmetro. Vamos ver como que isso funciona na prática? Vamos salvar aqui e vamos salvar e vamos executar. Python aula 04, né? Aula 04, vamos dar um Enter. Veja só, pessoal, o que aconteceu aqui? A função format, ela foi a responsável por pegar tudo que estava aqui entre chaves e substituir pelo número equivalente aqui dentro dessa ordem, certo? E o formato aqui é apenas uma variável com a função de receber, digamos aqui, essa máscara. Vamos fazer mais um teste, por exemplo, vamos colocar aqui um print e vamos colocar, por exemplo, um strings, né? Nós fizemos com número, vamos chamar aqui a nossa máscara, formatter.format, e vamos passar aqui por parâmetro para a nossa função. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1, vamos colocar aqui outro, 2, pode ser encaixar outro aqui, não tem problema não. 2, 3 e 4, certo? Que é de acordo com o número da nossa máscara aqui. Vamos salvar e vamos executar esse código. Olha só, pessoal, aconteceu a mesma coisa. Então, nós fizemos uma passagem por parâmetro aqui, tanto com números e também com strings. Vamos fazer mais um teste? Vamos colocar, por exemplo, funciona com valor booleano? Vamos fazer o teste. Formatter.format. E aqui nós vamos passar os valores true, false ou false, false e true novamente. Vamos executar. Beleza. Vou dar um clear aqui nessa tela para limpar, beleza? O comando é clear, beleza? E aí vamos executar novamente aqui. Python aula 04, beleza? Olha só, se a gente tivesse, aconteceu uma coisa bem interessante aqui, deixa eu explicar para vocês. Os valores booleanos, o interpretador ele entende que ele tem que imprimir da mesma forma como ele recebeu. Quando esses valores são colocados entre aspas, eles se transformam num string, né? Aí já não é mais uma palavra, é o que a gente chama aqui na convenção de palavra reservada, certo? Mas no caso aqui, vou até salvar aqui para a gente ver qual é a diferença. A diferença é que quando você coloca qualquer palavra reservada do dicionário do Python, ele vai interpretar isso como um valor booleano. No caso aqui, true, false, ele vai entender como uma palavra reservada. Se a gente fizer qualquer operação com essas palavras reservadas aqui do nosso dicionário Python, ele vai interpretar da mesma forma que ele recebeu. Se a gente imprimir dessa forma, ele vai entender como um string. Olha só, é uma string, imprimir os mesmos valores. Mas a diferença é que se você fizer alguma operação com esses valores aqui, como por exemplo na aula de número 3, que nós fizemos uma validação, ele vai colocar isso da forma como ele recebeu aqui, por exemplo. O que acontece aqui? Quando a gente salva, da forma que ele recebe aqui, ele vai interpretar isso como uma palavra reservada.
Então, true, false, false e true. Beleza? Vamos fazer mais um teste, por exemplo, que é aqui também colocar, por exemplo, se a gente colocar, por exemplo, para ele formatar a própria máscara, o que que acontece? Então, vamos colocar aqui formate, chamar a nossa máscara, ponto format, e vamos passar como argumento ou parâmetro aqui a própria máscara. Formate, vírgula, formate, formate e formata novamente. Vamos salvar e vamos rodar aqui o nosso programa. Olha só o que que ele fez. Ele pegou a máscara, a nossa máscara ela tem 4 posições de chaves, né? E aí o que que ele fez? Ele colocou isso durante o código. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pares de chaves, né? Na verdade, 4 pares, né? Mas colocou aqui todas as 16 posições aqui. Porque o que ele fez? Ele pegou 4 e multiplicou por mais 4. 4 vezes 4, 16, que aí vai dar o valor das máscaras aqui, como se ele estivesse imprimindo cada uma delas. Beleza? Vamos fazer também um teste, por exemplo, se a gente colocar aqui, vamos colocar aqui uma frase, formate.format, e aqui a gente vai fazer uma indentação aqui de código, dá um Enter, e aí nós vamos colocar, por exemplo, as strings aqui, essa é a forma. Aí vamos colocar aqui uma vírgula, né? Abre aspas novamente. Que a função vamos colocar aqui mais outra frase. Formata as strings. Abre aspas de novo. Em Python. Vamos tirar aqui. Em Python. Beleza? Vamos salvar e vamos executar para ver como é que fica. Olha só o que que ele fez. Ele pegou lá e aplicou a máscara, né, através da função format. Essa é a forma que a função formata as strings em Python. Coloquei até em maiúsculo aqui, mas não tem problema não. Vamos executar de novo aqui. Certo, pessoal? Muito bem. Nós então acabamos de ver como que funciona a função format, como que ela trabalha, como que se dá essa impressão aqui através do nosso terminal, como que ele trabalha essa estrutura de dados, né, em forma de string e ele realiza essas substituições através aqui usando uma máscara, tá? Muito bem. Nós vamos introduzir agora um novo conceito que é, por exemplo, a quebra de linhas. Como que funciona? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma nova... Vamos colocar aqui... Eu vou limpar esse exemplo aqui. Aqui você pode apagar, ou então a gente pode comentar ele. Se você der um ponto, Ctrl, ponto e vírgula, ele comenta todo o código, tá? Você seleciona Ctrl, a tecla Ctrl e ponto e vírgula, que aí ele comenta todo o código. Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente fazer novamente. A tecla Ctrl mais o ponto e vírgula, você seleciona tudo, né? Seleciona todo o código e dá um Ctrl, ponto e vírgula, que ele comenta tudo. Beleza. Vamos introduzir aqui um novo conceito, por exemplo, aqui vamos colocar dias, uma variável, vamos criar uma variável, vamos colocar aqui, por exemplo, as strings, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, beleza? E vamos criar aqui também outra variável, uma variável meses, beleza? Vamos colocar aqui, abre aspas duplas, janeiro. E aí o que nós vamos ensinar agora? Nós vamos aprender aqui o conceito de quebra de linha, que utilizando esse símbolo aqui, né, a barra invertida,
que é chamado que em linguagem de programação, esse é um conceito de linguagem de programação que a gente chama essa barra invertida de escape. Então, escape barra n, certo? Então, a gente utiliza o escape toda vez que a gente quer separar alguma string ou algum dado que ele tenha que vir dessa forma, né, impresso dessa forma, né? E aí vamos colocar, por exemplo, aqui fevereiro, escape n, março, escape n, abril, vou colocar br, barra n, maio, barra n, junho, barra n, julho, barra n, agosto, barra n, setembro, outubro, novembro e dezembro. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos printar isso aqui, vamos ver como que fica isso aqui. Print, acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Print, vamos colocar aqui um string. Esses são os dias da semana. E aí nós vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 2 pontos, vírgula e passar aqui a variável dias, beleza? E vamos fazer também aqui print, vamos colocar aqui, esses são os meses do ano, 2 pontos, vírgula, vamos colocar aqui um espaço aqui para quando ele for imprimir, não ficar a string aqui da descrição junto com a impressão das nossas variáveis aqui. Vamos passar aqui meses, beleza? Vamos dar um salvar, vamos dar um clear aqui no terminal, vamos dar um Python aula 04 e vamos dar um enter para ver como que isso aqui vai ficar. Olha só, pessoal, o que ele faz aqui? Esses são os dias da semana, nós colocamos aqui só a string, né? Segunda, terça, quarta, sem o escape. E aí o que ele faz? Ele imprime numa linha inteira toda a nossa string, né? O pessoal da programação chama isso aqui de uma tripona, né? Imprimiu aqui dentro de uma tripa. E aí ficou essa string gigante aqui na mesma linha. E onde nós colocamos aqui o escape, né? O escape barra n, com os meses do ano, o que ele fez? Ele entende que isso aqui é uma palavra reservada do próprio interpretador. O que ele faz? Ele quebra a linha. Então, tudo que vier depois do escape barra n, ele vai jogar para a próxima linha. Então, aqui ele colocou janeiro, fevereiro e ele foi seguindo a sequência aqui. Eu acho que eu só esqueci de colocar aqui no mês de dezembro, que eu não coloquei o escape barra n aqui, por isso que ele ficou aqui encavalado aqui, né? Vamos dizer assim. Vamos executar de novo? Beleza? Corrigimos. Se eu quiser aqui, por exemplo, jogar o mês de janeiro para baixo e separar ele da string, vamos colocar aqui barra n, vamos salvar e vamos ver o que acontece. Olha só, ficou melhor, né? Ficou bem formatado agora, olha só. Então, a gente agora já aprendemos como passar por parâmetro na função format, passar por parâmetro através da função format para substituir dentro de uma máscara, né? Nós vimos isso tanto com números quanto com strings. Vimos a questão também de usar a própria máscara, né? Para a gente imprimir repetidas vezes a mesma máscara. E vemos também a questão do escape, né? Que é algo importante para quando a gente estiver trabalhando lá na frente com strings, a gente vai voltar a relembrar esse conceito aqui, tá, pessoal? Então é isso. Te espero na próxima aula e bons estudos!